texto das Sagradas Escrituras que diz respeito ao batismo do Senhor Jesus Cristo, pregando o evangelho do arrependimento e batizando todos quantos ouviam o evangelho, se arrependiam dos seus pecados e vinham até ali para ser batizado com ele. Quão poderoso foi o ministério do profeta João Batista. E o tempo todo nós estamos necessitados de alguma coisa. Há sempre um objetivo maior. Povo abençoado, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família e abençoando também este dia de hoje, prosperando Ele na sua vida, prosperando o seu caminho em tudo neste dia que se chama hoje. Nós vamos iniciar esse vídeo de hoje lendo um texto das Sagradas Escrituras que diz respeito ao batismo do Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 13 até o versículo 15. Olha o que diz: Então Jesus, vindo da Galileia para o Jordão, apresentou-se para ser batizado por João. Mas João tratava de impedi-lo, dizendo: Eu necessito ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: Deixa por ora, porque assim convém que cumpramos toda a justiça. Então João o admitiu e o batizou. Meu querido, esse texto fala que Jesus Cristo, ele teve de ir até o Jordão, onde o profeta João Batista estava exercendo o seu ministério, pregando o evangelho do arrependimento e batizando todos quantos ouviam o evangelho, se arrependiam dos seus pecados e vinham até ali para ser batizado com ele. João o Batista, João o batizador, João o profeta. Se nós analisarmos os evangelhos, nós observaremos quão significativo foi o ministério de João, quão poderoso foi o ministério do profeta João Batista. João Batista, filho do sacerdote Zacarias, filho da serva de Deus Isabel. Zacarias, o homem que Deus escolheu, Isabel, a mulher que Deus escolheu para gerar em João Batista, o grande profeta. O profeta que veio para preparar o caminho do Senhor. O menino que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. O menino que teve uma boa educação. O menino que teve um bom amparo. O menino que teve um bom suporte. O menino que nasceu numa família de servos de Deus. O menino que cresceu numa família sendo educado nos caminhos do Senhor. O menino cheio do Espírito Santo. O profeta dedicado. O profeta consagrado. O profeta abençoado. O homem que o seu pai, quando cantou um cântico espiritual, intitulou ele como o profeta do Altíssimo, aquele que viria e prepararia o caminho do Senhor. Se nós fizermos uma análise rápida na vida de João Batista, certamente nós iremos pensar: esse homem privilegiado, esse homem abençoado, certamente esse homem não tinha necessidade. Mas não se engane, o profeta João Batista, ele tinha uma grande necessidade. E na primeira oportunidade que ele teve de estar com o Senhor Jesus Cristo, ele foi logo tratando de trazer ao conhecimento de Jesus, de apresentar a Jesus a sua maior necessidade. É interessante observar que nós muitas das vezes nos deparamos com muitas necessidades, pois sendo seres tricotômicos, possuindo três qualidades, nós temos espírito, nós temos uma alma e nós temos um corpo. Então nós temos necessidades espirituais, nós temos necessidades materiais e nós temos necessidades físicas. E o tempo todo nós estamos necessitados de alguma coisa. Mas, meu querido, se você tivesse hoje uma única chance só, uma única oportunidade só, de revelar a Deus a sua maior necessidade, qual seria hoje a sua maior necessidade? O profeta João Batista, assim como eu e você, ele tinha necessidades espirituais, ele tinha necessidades materiais, ele também tinha necessidades físicas. Mas, dentre todas as nossas necessidades, certamente, sempre vai existir uma que será o divisor de água, que mudará a história das nossas vidas, que mudará o rumo das nossas vidas e que nos dará a oportunidade de cumprir o nosso verdadeiro propósito, ao qual Deus estabeleceu nessa terra. João carregava consigo um desejo, João carregava consigo um sonho, João tinha uma necessidade
E a primeira oportunidade que ele teve de estar frente a frente com o Senhor Jesus Cristo, ele foi logo tratando de dizer para Jesus: Mestre, Senhor, eu é que preciso de ser batizado por ti. Eu é que necessito do batismo que o Senhor tem para batizar. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo viesse, ele nos batizaria com o Espírito Santo. A maior necessidade de João era receber esse batismo, era provar desse batismo, era receber esse revestimento de poder. Como eu disse, ele tinha necessidades em todas as áreas da sua vida, mas o maior objetivo do João, o maior anseio de João, o maior desejo de João, o maior propósito de João era o de ser batizado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas interessante, João sabia que ele não seria batizado com o Espírito Santo. João sabia que o Espírito Santo não aconteceria nos seus dias, que o batismo com o Espírito Santo não seria concedido nos seus dias. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, João suplica, João implora. Jesus diz a Jesus que ele realmente necessita daquilo. Meu querido, qual é a sua maior necessidade? Qual é a sua maior prioridade? O que realmente você precisa hoje? Será que você precisa somente das coisas materiais? Será que você precisa somente das coisas físicas? Será que você precisa somente das coisas terrenas? Ou você precisa, meu querido, de algo que venha mudar a sua história, de algo que venha mudar a sua vida? João diz para Jesus: eu necessito, eu preciso de ser batizado por ti. E tu vens a mim para que eu seja batizado? Meu querido, independente de quem somos, independente do que temos, independente de onde estejamos, independente do que já fizemos, há sempre uma necessidade maior, há sempre um objetivo maior e nós precisamos correr atrás dele, nós precisamos implorar por ele. Nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo momentos difíceis, mas nós precisamos ver o que realmente nos é necessário, o que realmente nós necessitamos, o que você realmente precisa, o que você realmente deseja, o que você realmente quer. Você quer receber de Deus coisas que vão resolver, que vão aliviar, que vão te dar alegria, que vão te dar prazer por alguns momentos só? Ou você precisa de algo que mude a sua história, que mude a sua vida para sempre? João Batista disse: eu é que preciso ser batizado por ti, eu é que necessito desse batismo. Mesmo sabendo que ele não receberia, ele queria ser batizado pelo Senhor. João sabia, meu querido, que dentro de poucos dias ele seria preso, seria trancado num calabouço. As Escrituras falavam a respeito disso. E João queria ser batizado com o Espírito Santo. João queria ser cheio do Espírito Santo. João queria ser revestido pelo poder do Espírito Santo, para que quando ele enfrentasse os dias difíceis ali naquela cadeia, o poder de Deus viesse dar suporte para ele. O revestimento do poder de Deus viesse dar suporte para ele. Meu querido, muitas das vezes nós não nos preocupamos com os dias difíceis que estão por vir, com as horas difíceis que estão por vir. Então nós começamos a correr atrás, nós começamos a suplicar por coisas que realmente não farão a diferença nesses dias. Eu tenho necessidades espirituais, você tem necessidades espirituais, e Jesus Cristo está sempre pronto para nos ouvir, está sempre pronto para nos conceder o que nós realmente precisamos. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele foi um homem também privilegiado. Ele foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo. Ele foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele foi eleito pelo Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele tinha uma grande necessidade. E quando Jesus Cristo batizou Pedro, o apóstolo Pedro, com o Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro nunca mais foi o mesmo homem. Pedro nunca mais foi a mesma pessoa. A ousadia veio sobre a vida dele, o poder de Deus veio sobre a vida dele, a intrepidez veio sobre a vida dele. A Bíblia diz claramente, lá em Atos 2, que o dia que Jesus Cristo batizou os seus discípulos com o Espírito Santo, Pedro estava ali junto. E a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, que tantas vezes se acovardou, que negou Jesus Cristo, que se desviou do propósito, que saiu do propósito, saiu da rota, saiu do caminho, não só saiu, como levou mais 7 outros apóstolos do Senhor para estar junto com ele. A Bíblia diz que quando Jesus batizou Pedro com o Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro nunca mais foi o mesmo homem, nunca mais foi o mesmo apóstolo, nunca mais foi a mesma pessoa. A Bíblia diz que na primeira mensagem que Pedro pregou, pregou com muita ousadia, pregou com muita convicção. Não era o mesmo Pedro, não era o mesmo apóstolo Pedro. Era um homem agora totalmente tomado, liderado, cheio pelo poder do Espírito Santo. Na sua primeira mensagem, na sua primeira pregação,
3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. É impressionante observar isso. Quando nós acertamos no pedido, quando nós consideramos, quando nós analisamos a nossa verdadeira necessidade e focamos nela, o Senhor nos atende. Jesus Cristo não batizou o profeta João Batista, pois não era o tempo de ele liberar o batismo com o Espírito Santo. João implorou por algo do qual ele não iria receber. João pediu por algo do qual não estava disponível para ele. Mas mesmo não estando disponível, mesmo não sendo tempo, João sabia que se ele fosse batizado com o Espírito Santo, a sua vida mudaria por completo. Mas a minha história e a sua história hoje é totalmente diferente da história de João. Hoje, o batismo com o Espírito Santo está disponível para mim, está disponível para você. Jesus Cristo mesmo disse: eis que envio sobre vós a promessa do Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Meu querido, em tempos de materialismo, em tempos de cobiça, em tempos de tantos desejos, de tantos sonhos, de tantas conquistas terrenas e materiais, será que não seria necessário nós fazermos uma autoanálise da nossa vida para que nós venhamos nos deparar com a nossa verdadeira realidade, com a nossa verdadeira situação? Será que nós estamos precisando no momento somente de coisas físicas ou precisando realmente de algo espiritual que venha mudar a nossa história, que venha mudar a nossa situação, que venha mudar a nossa condição? João disse para Jesus: eu careço, eu necessito, eu preciso de ser batizado por ti. Meu querido, eu também careço disso, eu também necessito disso, eu também preciso disso. Quem sabe se nós começarmos a olhar, começarmos a observar, começarmos a analisar, nós iremos nos deparar com a nossa maior necessidade. Eu tenho uma necessidade hoje. E você, qual é a sua maior necessidade? O que você realmente precisa, o que você realmente necessita, o que realmente está precisando para que você tenha uma vida transformada, tenha uma vida mudada. Pensa nisso, considere as suas necessidades, corra atrás das suas necessidades, mas não se esqueça, há uma necessidade que pode mudar a sua vida, que pode mudar o rumo da sua história, que pode reverter o quadro, mudar completamente a trajetória da sua vida. Pedro nunca mais foi o mesmo. E eu e você também, se nós focarmos naquilo que realmente precisamos e buscarmos em Deus aquilo que nós necessitamos, certamente o nosso Deus, que está sempre pronto a nos ouvir, Ele nos concederá a petição do nosso coração. E eu finalizo dizendo o mesmo que Jesus disse: se nós pedirmos alguma coisa ao nosso Pai, sendo da vontade dEle, Ele nos ouvirá e nos responderá, e nós teremos a nossa petição respondida. E pode ter certeza, tudo quanto nós pedirmos, sendo segundo a vontade de Deus, Ele vai responder, Ele vai cumprir, e nós seremos os privilegiados, nós seremos os abençoados. Foca na sua maior necessidade, eu focarei na minha maior necessidade, e nós teremos essa necessidade suprida, e a glória do Senhor virá sobre as nossas vidas. Até o próximo vídeo, um grande abraço, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.